Olá! Eu sou o Davi. E eu sou a Isabelle. E esse aqui é o Conexão. Esse será o nosso primeiro podcast feito pela agência Conexão. E nós estamos com a presença das ilustres Gislaine, Francisca e Cibele, que também são integrantes do nosso querido grupo. Elas vão contar um pouco pra gente sobre a vivência delas nas aldeias que elas visitaram. E é isso, se apresentem, meninas. Eu sou Gislaine, tenho 21 anos e moro no Jardim Ângela. Eu sou a Fran, tenho 20 anos, eu moro no Grajaú, mas tenho um pouquinho de cearense, de paraibano, então é uma mistura muito grande. Eu sou a Cibele, tenho 21 anos e sou de Taboão da Serra. E eu sou do Grajaú, esqueci de falar. Eu, Isabelle, sou do Jardim Ângela também, vizinha da Gi. Elas irão compartilhar um pouquinho a experiência delas em cada aldeia que elas foram, que foram todas em Parelheiros, né? Todas em Parelheiros. Como eu, o Davi e a Cibele, como eu, o Davi e a Cibele não... Podemos comparecer? Isso. Aí as meninas foram lá, né, pra ter material para o nosso querido site. E elas vão contar um pouquinho a experiência dela. Vamos trocar experiências. Vamos conversar sobre as diferenças dos nossos bairros com as aldeias de lá. E falar um pouco sobre o trabalho. A primeira impressão que elas tiveram sobre a aldeia, o que mudou, como foram as experiências, a primeira impressão, a impressão que ficou, o que elas acharam de mais interessante lá, e etc. E o que elas absorveram de lá também, né? Muito importante, porque eu acredito que tenha sido uma experiência muito enriquecedora para as duas, né? Sim, totalmente. Então bora lá. Vocês foram em aldeias diferentes, né? Sim, a gente foi dentro do território, né, da aldeia Tenondé-Porã. Ela tem ao todo 7 aldeias que pertencem ao território. A gente não conseguiu em todas porque elas não ficam todas muito próximas, mas a gente visitou a Tenondé-Porã, que é a principal, e também a Caripetã, que ela fica todas em Parelheiros, mas ela fica um pouco mais afastada. A Caripetã fica a exatamente 6 quilômetros do ponto mais próximo que o ônibus chega. E vocês foram andando. Misericórdia. 6 quilômetros andando. E o mais incrível é que o caminho, a Fran pode afirmar isso, que conforme você vai andando, o contato com a natureza fica bem... Sim. Você se aproxima mais com a natureza. Ai, que legal. É muito forte o contato. São 6 quilômetros andando, é quase meia hora de caminhada. E assim, você mal vê o tempo passar, porque é muito gostoso, sabe? A forma como você vai se aproximando, você vai se conectando. Mesmo tendo ainda algumas presenças da cultura de Uruá, né, como eles chamam, como postes de eletricidade, entre outras coisas. Tem até alguns balneários que ficam ali próximo. Mas ainda assim, você consegue sentir que você está se aproximando de algo muito legal, de algo que é realmente próximo da natureza. E é surreal, assim, realmente. Tem alguns animais no meio, assim, tipo, no caminho? Então, a gente não chegou a ver nada, só que a gente ouviu algumas histórias de que saem macacos o tempo inteiro, que cobras saem pra ficar andando no sol, fica em pânico nessa parte. Misericórdia. Eu vi cobra quando eu fui lá, subindo o morro. Eu corria. Eu falei pra Karina, eu falei assim, olha uma cobra ali, onde? Mas, Poxa, eu vi o cobre e nem eram as amigas. Spoiler, elas encontraram uma árvore de guaraná. Sim, foi muito legal. E a gente até perguntou pra menina que a gente entrevistou lá, que a gente conversou, que é a Leidiane, o nome em português e o nome indígena dela é Queretiu. A gente perguntou pra ela se tinham sido eles que tinham plantado, porque já era bem próximo da entrada da aldeia, só que eles falaram que não, e que eles nem sabiam que tinham lá. E aí quando a gente tava voltando, ela veio com a gente e a gente mostrou pra ela ficou maravilhada, porque é muito lindo, sério. Vamos fazer guaraná, refrigerante de guaraná a partir de hoje. Guaraná. Plantar guaraná. Vamos pular umas casas aqui, só porque eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que o nome dela em português é Leidiane e em Guarani é Queretiu. Você sabe, alguém te falou como é que funciona esse lance dos nomes? Tipo, quando eles escolha. nascem, isso, a escolha. Se o nome em português vem depois, eles escolhem depois, ou sei lá, uma coisa. essa parte eu posso responder. Então, quando eu fui na aldeia, lá na casa de reza, eu não vou lembrar o nome do líder, mas ele falou que o nome indígena é escolhido após 1 ano. Tipo, a criança tem que ter 1 ano exato, não pode ter 9 meses. E é entre o período de agosto e setembro.
Então primeiro vem o nome em português. Sim, eles têm que ter um nome em português por conta do registro. Ah, entendi. Socialmente. Pra ter... não sei, não vou saber dizer agora. Tipo, Sim, Existe, pra ser um cidadão. né? Ser Tipo, alguém na CPF, sim. sociedade. isso. E aí o nome indígena vem após um ano. Nossa, fiquei curioso pra saber como eles escolhem, né? Tipo, parece ser um ritual muito Sim, da hora. Sim, tudo que a gente vê lá é muito incrível, porque assim, essa questão das crianças, de ter essa experiência muito marcante, quando a gente chegou lá, a gente achou que as crianças fossem ser meio ariscas, ou elas não fossem conversar com a gente, até por não dominar o português, e a gente se enganou redondamente. As crianças são muito, muito simpáticas, eles já falam português. A gente conversou com o menininho, o nome dele indígena é Tupã. A gente falou com ele tinha 6 anos de idade. E ele, no dia, só pra contextualizar, no dia que a gente foi lá, tinha uma escola fazendo uma visita, eles estavam fazendo uma visita e tudo mais, e os meninos estavam brincando com as crianças da escola. E aí a gente perguntou pro Tupã como tinha sido, se eles tinham feito perguntas. Ele começou a contar pra gente que eles tinham feito várias perguntas. Perguntaram se ele tomava banho de açude, se ele comia peixe assado. Então, assim, eles são muito simpáticos, muito abertos pra conversar, principalmente as crianças, né, que são os mais jovens. Eles já estão bem abertos pra recepcionar as pessoas de fora, e isso foi realmente muito incrível, de verdade. E eles são educados na aldeia mesmo? São. Até uma certa idade ou... Então, eles têm a escola dentro da aldeia. Sim. Na Tenondé, ela é a aldeia mais desenvolvida em questão de estrutura. Ele tem o UBS, ela tem a escola indígena também. E lá na escola indígena eles aprendem questão de cultura, eles aprendem a fazer artesanatos e tudo mais. A questão do português, eles não aprendem na escola em si. Porque, assim, também a Querechu, que é a Leidiane, né, homem português, ela nos contou que português eles não aprendem na escola, eles aprendem basicamente com filmes, com jogos e tudo mais, que é em casa, é educação em casa mesmo. Então, vocês falaram que foram nas duas aldeias. Expliquem pra gente um pouco da estrutura das duas, se foram na Calipetã e na Tenondaporã, né? Falem pra gente. Então, teve uma ação do governo, entre aspas, que foi de estruturar, né, as aldeias, construir elas de bloco e tudo mais. E apenas algumas famílias aceitaram, e aceitaram mais na Tenondaporã. Sim, aceitaram mais, e também foi porque de mais fácil acesso. Já Calipetã, o acesso não é tão fácil, então não tem muita, assim, é só de madeira. E engraçado que eu lembro, perto de onde eu vi a cobra, uma casa, uma oca mesmo, feita de barro, sabe? É como se fosse a casa de reza na Calipetã. Maloca. Uma oca. Sim, maloca. Uma maloca. Então, como a gente falou, a Tenondé é a mais desenvolvida, porque assim, pra quem conhece a região de Parelheiros e tudo mais, tem a barragem lá em Parelheiros, né, que dá nome ao bairro, o bairro Barragem, e na barragem, que é uma represazinha da represa Bilis, como se fosse uma forma de escoar água, enfim, lá perto fica a Tenondé, dá pra acessar a Tenondé por lá, então é muito mais fácil e tudo mais, porque quando você passa essa barragem, você ainda anda mais toda aquela questão de 30 minutos pra conseguir chegar até a Calipetã, então é bem mais afastado. Na Tenondé, como eu tinha falado, ela tem as maiores estruturas. Então, ela tem a escola estadual, ela tem a UBS. Por sinal, a UBS, ela atende as 7 aldeias. Então, assim, por mais que seja um ponto de desenvolvimento, você ter uma UBS para atender 7 aldeias que possuem populações que são razoavelmente grandes é algo ainda preocupante, né? Mas Não, continua. essa questão da Tenondé ser a mais desenvolvida é devido à facilidade mesmo, como a gente falou. E aí a gente vem pra Calipetã. Falando um pouco da estrutura da Calipetã, ela é bem básica mesmo. Ela tem casas, ela tem um campo de futebol que é bem legal. É um espaço aberto, assim, incrível, que as crianças correm o tempo inteiro. A gente tem uma casa de reza, que é uma casa enorme, feita de barro, de madeira. Lá no Nordeste a gente chama de casa de taipa, né? Eles têm uma casa assim que eles chamam de casa de reza. E é onde são feitas as reuniões, onde eles vão pra adorar a divindade maior deles e tudo mais. Então é um processo muito rico que eles têm dentro da casa de reza. Se juntam todos, as crianças, os adultos, os jovens, e fazem as suas reuniões lá dentro. Além disso, eles têm um plantio de batatas.
Eles são apaixonados por batatas. Quem não, né? Quem não é mesmo? Batata é muito útil. E a Queretiu, ela falou uma frase que foi muito legal, que a gente perguntou pra ela se ela pudesse dar um recado pra todas as pessoas, indígenas, juruás, o que ela falaria? A primeira coisa que ela falou foi: plantem batatas. Resolveria muita coisa. Então, assim, eles têm um apreço muito grande pelas plantações, eles têm e tudo mais. Tem uma vendinha que eles vendem os artesanatos que eles produzem, é muito legal. Tem umas peças incríveis, é muito lindo. E aí tem muita vegetação o tempo inteiro. Eles têm chiqueiros de galinha, então é muito legal. Você sobe perto da casa de reza, você tem essa questão dos chiqueiros, é muito legal, de verdade. Você sabe me dizer se os médicos do UBS são indígenas também ou são de fora? Não, eles não são indígenas, mas tem um médico que ele se mudou pra aldeia pra ficar mais fácil acesso. E também tem especialista como ginecologista e tudo mais. Caraca. Top. Você falou que fica ali próximo à barragem, né? Que é um braço da Billings. E isso me faz pensar como a gente tá localizado todo mundo muito perto, né? Porque eu que moro no extremo do Grajaú, eu moro muito perto da represa Billings e, tipo, são lugares muito próximos, mas que a gente tem muito pouco acesso, né? Não sei a Isabelle, se você já chegou em Parelheiros, eu fui uma vez, eu acho, mas... Eu fui de carro e só, mas eu nem sabia qual era Parelheiros. A gente sabe que existe. A gente sabe que as aldeias existem, né? Mas a gente tem muito pouco acesso. O que também não sei se é uma coisa ruim, né? Porque ali é o lugar deles, né? Não sei se é interessante também que os juruás tenham tão fácil acesso. Não sei como é que funciona. Na aldeia Tenodeporã, como ela é mais próxima da avenida, ela fica a 5 minutos de um bairro. Os carros acabam passando pelo meio da aldeia, sim, na maior velocidade, colocando as crianças em risco, a vida das crianças podem estar brincando na maior velocidade, só para cortar caminho. Entendeu? Mas também, como o Passat tinha falado, é bom também que eles moram perto da avenida, por conta que eles recebem bastante coisa também. E a Calipeti já não recebe tanto porque é mais afastado, entendeu? Então, em questão de arrecadação... Você pode explicar pra eles um pouquinho quem é Passat? O Passat, ele foi um contato muito próximo que a gente teve pra chegar até as aldeias, né, no caso. Ele é um amigo de uma professora de um dos integrantes do grupo, então, assim, foi um rolê gigante que a gente fez pra conseguir chegar até o Passat. E como ele é muito presente junto das lideranças indígenas, ele tá sempre próximo, ele apresentou a gente, ele levou, foi uma espécie de guia, mas falou: ó, galera, estão aqui com a gente, são pessoas de bem, querem levar algo de bom para as pessoas daqui. Então ele foi, digamos que uma porta de entrada mesmo pra aldeia. Até porque eles ficam meio assim, né? Tipo, Sim, eles têm medo, porque assim, um fato que o Passat até comentou com a gente é que eles recebem muitas pessoas que usufruem da cultura dele, pegam pontos dele pra simplesmente levar pro bem próprio, pra gerar lucro, pra usufruir, não dar nenhum tipo de crédito, não dar nenhum tipo de retorno, o que é muito ruim, sabe? E isso afeta eles, porque uma coisa que eles falam, que existe uma mulher chamada Aline Adão, a gente pode falar um pouco mais sobre ela depois, mas a Aline, ela falou que o que ela quer é que a cultura indígena seja preservada. E você usufruir dessa cultura para simplesmente bens materiais, para fins materiais ou para lucratividade, não vai valorizar, sabe? Vai acabar denegrindo, as pessoas vão ter uma imagem totalmente diferente de uma cultura. Você falou sobre as pessoas usufruírem dessa cultura de uma forma, não sei se eu posso dizer, leviana. Isso me faz pensar nos estereótipos que a gente tem com relação à imagem indígena. Vocês que foram lá, o que vocês têm a dizer sobre isso? São estereótipos que em algum momento fazem algum sentido? Ou, sei lá, são coisas... É uma imagem totalmente ultrapassada que a gente tem. A gente pensa em indígena, pensa, sei lá, cocari, pinturas, e essas pessoas ficam assim lá? Ou cara, não? Isso foi uma coisa que eu tava pensando. Você imagina, se pra gente que passou uma cota estudando sobre o assunto, a gente pesquisou, a gente leu a respeito, eu cheguei com o pensamento de que talvez eu encontrasse alguém com umas pulseiras ou com uns colares. Eu cheguei com esse pensamento, sabe? Mas é algo totalmente diferente.
Eles são pessoas como a gente, com uma cultura totalmente diferente, Sim. que valorizam essa cultura. Mas eles não estão presentes no estereótipo que a gente formou. A gente acha que os indígenas atualmente, eles são os mesmos indígenas de 1500, quando os portugueses chegaram até em terras brasileiras, sabe? Exato. Não é isso, mano. É muito diferente. Eles têm costumes que são preservados ainda, por exemplo, eles gostam de fazer artesanato, eles gostam de fazer pulseiras e tudo mais. Só que não utilizam como adereços para fazer, vamos ficar iguais aos estereótipos. Porque, mano, até nas escolas, sabe? A gente é ensinado hoje é dia do índio, galera, vamos botar com companhia de papel na cabeça, sabe? Por alguns pode ser visto como homenagem, mas não é, sabe? Tipo, foge do que eles são na realidade. Sim, mas guarde as suas opiniões, porque isso tudo está no nosso artigo. Valeu! É o tema Guarde dele. também. Pode Olha o ler. link, galera. Bom, a Giz, ela teve a experiência de usufruir dos alimentos deles. Fala isso agora. Como foi pra você isso? Essa experiência de... Tu almoçou lá, né? Tu almoçou, que chique! Comer no bucho, pé... errei. Comer no bucho, pé no mundo. Como diria minha Chegou mãe. na hora do almoço só pra comer. Sim, gente. Nossa. Já pensaram o que da gente, né? Só vem pra comer, não, brincadeira. Diga a sua experiência. Não, gente, eu fiquei com vergonha, né? Porque tinha bastante gente lá, pessoas que não eram da aldeia. Menos mal. Mas eu fiquei com vergonha mesmo, assim. Aí eu passar, tipo, eu falei, não, vocês vão comer. E veio a Gerard e falou assim, como? Aí foi eu e a Cá pra fila. Nossa, a recepção foi ótima. E o que foi de comida? Eu tô curiosa. Tinha arroz, feijão, frango assado, bisteca. Tava maravilhoso. E de sobremesa tinha melancia. Nossa, tinha até sobremesa. Ô, louca. Fofoca interna aqui. Ela disse que ficou com vergonha, mas a gente ouve relatos de uma outra integrante do grupo, a Karina, que também foi, de que ela comeu toda a comida da Karina. Só Não queria deixou dizer isso. carne para a Só Karina. quis jogar assim. Eu não fiquei sabendo disso, não. Pois é, a Karina veio disse pra que ela faculdade, comeu né? todo Claro. o frango da Karina. A Karina ficou só comendo arroz. Garota, por que a Karina só ficou comendo arroz? Porque ela comeu tudo. Não, mas peraí, vocês comeram no mesmo prato? Não, amiga, você não tá Eu entendendo. não tô entendendo. Deixa eu explicar, calma. Vamos explicar. Estava a Gislaine na frente da fila, Karina atrás, e a comida no negócio Sim. de se servir. Gislaine passa com o seu prato, põe toda a carne e vai embora. Vem Karina, só tem arroz no prato. Tadinha. É tipo- Ficou sem carne. É tipo escola estadual, quem estudou sabe, né? O coleguinha da frente sempre pega. Sempre é o beneficiado. Não, mas depois eles colocaram mais. A Cá que ficou com vergonha de pegar. Ah, tá. Claro que eles colocaram mais, a gente comeu tudo. Mas tava gostosa a comida? Tava ótimo. É diferente, é diferente o gosto, não. É que eles compram, né? Tipo, arroz, essas coisas assim. Aham. Né? Eles compram e também arrecadam, né? É porque assim, a gente foi fazer entrevista, a gente fez várias pautas que você pode conferir no nosso menu. Mas assim, a gente fez vários tópicos mesmo. E aí a gente interrogou uma das meninas sobre como que era feito o plantio, como que eles tinham os alimentos e tudo mais. Ela nos falou que eles plantam ainda, eles têm as sementes tradicionais, como eles chamam, Sim. que é milho, feijão e tudo mais. E eles têm as comidas que são compradas. Então existem comidas que eles não conseguem ter lá. Então, tipo, arroz. Arroz eles não conseguem plantar lá. Então eles arroz. compram. Macarrão eles compram. Temperos eles compram, sabe? Sim. Mas eles têm muita coisa. Eles comem muito batata. Eles comem muita batata. Eles têm animais que eles criam. Eles têm horta. Então eles conseguem ter uma variedade de comida muito grande lá Sim. também. Mas existem as industrializadas, né? Fran, falando um pouco sobre locomoção. Tipo, lá, como é que eles fazem pra... Quando eles precisam ir pra mais pro Grande centro cidade. da cidade. Sim, né? Porque por até mais que eles... tipo, porque- fiquei com essa dúvida por conta que só tem uma UBS lá, certo? Sim. Se é em uma aldeia só, como tipo o restante das outras aldeias, assim, que fica um pouco mais distante, faz pra se locomover. quando Eles vão precisa. andando. Então, eles andam também, Sim. vão andando e tudo mais. Mas eles também utilizam muito bicicleta. No trajeto até que a gente tava indo, a gente encontrou muitos indígenas passando de bicicleta. Isso é muito legal, eles Sim. vão de bicicleta. E também eles têm carros, por exemplo. Alguém que tem carro sempre ajuda o outro, ou empresta o carro pra alguém. Por exemplo, a Queretiu,
Ela tava de carro, ela deu uma carona pra gente no finalzinho do caminho, que salvou, que eu já tava muito cansada. Graças a Deus, né? 30 minutos, Um anjo na... Aí ela deu ela tem carro e a Aline também dirige o carro dela, enquanto isso vai uma galera de carona. Então, eles se ajudam muito nessa questão de locomoção. Até por ser muito afastado, eles têm essa junção. Sim. E, inclusive, os indígenas, eles não pagam transporte público. Então, quando eles precisam utilizar ônibus, eles não pagam tarifa. Sério, eu não sabia Sim. disso, mas precisa de algum documento mostrando? Ou... Eles têm a identidade indígena, né? Que é o documento oficial deles e tudo mais. Aí eles não precisam pagar. É lei. Legal. Nossa, Não é sabia muito massa. disso. também não. Cultura pro povo. Fran e Gislaine, falando um pouco sobre a entrada da tecnologia nas aldeias. Esse é o tema da reportagem, então a gente não vai falar muito porque não pode dar spoiler, né? Mas Quiser, vai lá. Só uma ver. pincelada, só uma pincelada. Só spoilerzinho. Só spoiler. Um teaser. justamente. Fale um pouco sobre isso, Fran e Gislaine. Então, como o nosso querido Davi falou, tá na reportagem. Brincadeira. A gente, mano, é muito doido, porque assim, a gente mora muito perto, então a gente tem uma imagem de como que seria. E eu imaginava que eles nem tinham celular, sabe? Que Sim, seria algo... todo mundo Sim. imagina desse modo. Exato. Mas eles têm, inclusive, em alguns momentos isso pode se tornar prejudicial pra eles. Porque, assim, uma coisa que está, assim, como um câncer na nossa sociedade é o tal do Free Fire. Está lá o Free Fire Que presentíssimo. eu nunca joguei. De passagem, eu não sei faço como faz. questão. Ah, eu já. Mas tenho amigos que amam e ficam postando em prints na minha timeline. Eu não entendo nada do Free Fire. Então, o Free Fire tá... Todos os lares brasileiros estão pessoas jogando Free Fire. Não é diferente lá, gente. As meninas comentando com a gente que o Free Fire entrou como um câncer na aldeia. Todas as crianças, é o Free Fire, é o Free Fire, é o Free Fire. Lançou a braba. Mas aí eles continuam nessa, sabe? Amei. Aí eles continuam, tipo, as crianças com 6 anos de idade já falam português, como eu falei, Sim. né? A Queretiu, que a gente conversou com ela me falou que ela foi começar a aprender português com 9 anos de idade, assistindo os filmes da Barbie. Caraca. Então, assim, Barbie influencia. Barbie sim. 100% influencer. Sim. Vamos E aí, todos cara? assistir Barbie. Aí, tipo, essa diferença, sabe, da menina ter aprendido a falar português com 9 anos. E ela me falou que tipo, ela assistia Barbie, aí ela tinha uma noção. Ela não entendia nada no começo, aí ela foi entendendo o que eles estavam falando. Ela assistia Barbie o tempo inteiro. Aí, os caras de fora vinham vender na aldeia e ela precisava falar pra ele: minha mãe não tá em casa, minha mãe não tá e eu preciso disso. E ela falou que por essa necessidade, ela começou a falar em português e ela viu que, opa, eu falo muito bem português. Aí foi nisso, foi indo nesse caminho e hoje as crianças, tipo, nasceu, tá falando mãe, sabe? É, real. É muito doido. E assim, é uma influência muito pesada de várias coisas. Não só da língua, mas de várias tecnologias. Eles têm Wi-Fi lá, então... tão na modernidade assim como a gente, sabe? Eu tenho uma pergunta que veio aqui, ó. Play. Lá na aldeia eles só falam Guarani? Eita. Ou... Entre eles, ou misturam tudo, português, Guarani? ó, eles falam os dois idiomas. Uma coisa muito engraçada, muito legal que eu vi eles fazendo é que, tipo, eles falam o Guarani e colocam algumas palavras em português. Aham. Por exemplo, a Aline tava falando com o filho dela, que é o Tupã, de 6 anos. Fofo. Ela tava falando com ele, aí ela começou a falar em Guarani, só que ela falou algumas palavras que a gente conseguia compreender. Então ela falou blusa, ela falou caos, ela falou chave, bolsa. Então essas palavras formou uma frase junto com as em Guarani e ele entendeu que era pra ir pegar a chave que ela deixou dentro da bolsa e tudo mais, Que sabe? legal, né? É muito legal, muito legal. Elas conversando que tinham tomado Buscopan, e isso falando em Guarani e falavam Buscopan, remédio, sabe? É muito legal. Eles falam os dois idiomas. É muito presente os dois idiomas, eles têm mais facilidade em falar Guarani, mas eles conseguem dominar muito bem os dois idiomas. Já nascem bilíngues. Já nasce bilíngue. Falando em bilíngues, vocês aprenderam algumas palavras. Caraca, tu frases tirou a palavra da minha boca. Indígenas. Ah, diga aí o que vocês aprenderam lá. Eu aprendi de Arúdio, que é bom dia. Bom dia. Eu não aprendi nada. Gente, vocês não têm noção. Sincera. É uma língua que a gente pensa que é muito fácil, mas não é. É uma língua muito cantada, linda, 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 linda. E eu não consegui. Acho que a única palavra que eu soube falar é juruá. Eu ainda errei quase agora. O que é juruá? Juruá são os não indígenas. Somos nós. nós somos os juruás. 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 Ela falou boa tarde também, só que eu esqueci. Eu também. Esqueci. Gente, eu não sou boa pra decorar essas coisas. E ela falava bastante as palavras em Guarani, só que eu não consigo lembrar, sabe? É uma língua que é bem difícil. E olha que a Queretiu falou que o português pra eles é uma língua muito dominante. Então, tipo, eles conseguem aprender o português muito fácil.
Porque é muito dominante. Só que a gente não vê essa facilidade, sabe? É complicadinho. E olha que português é muito difícil para o pessoal lá de fora, hein? É uma das línguas mais difíceis. E Só eles parte têm pro muita Guarani, eu facilidade. acho, hein? Ó, Ó, só parte pro Guarani. Tá legal. Todos nós chegamos naquela fase, né? Dos 14 anos, namoradinho e tal, quero sair, balada, suco de laranja. eita, já velho, 14 14 anos. Brincadeira. Não, Eu tô com gente, 18. Começou cedo, Não, hein? calma. Começa no 14. Vocês entenderam, adolescência. Deu pezinho na adolescência. Como que é a adolescência deles lá? Se eles fazem nada? Ou, tipo, tem alguma Então, coisinha? menina, eles não têm o que a gente chama de adolescência. Ué. Porque assim, como que funciona? Eles têm a fase de infância, né? A fase de criança, e eles têm a fase adulta. Sim. A fase de criança, para as meninas, vai até a primeira menstruação. Quando elas têm a primeira menstruação, elas já são consideradas mulheres que respondem pelos próprios atos. Caraca, então não existe adolescência mesmo. Não existe putz. adolescência. Eles vão da infância pra fase adulta, tipo, super rápido. Os meninos com 16 anos são considerados adultos. Ah, porque Gente. meninos não tem como... Então, os meninos com 16 anos são considerados adultos e as meninas com a primeira menstruação. E, tipo, é muito cedo, sabe? Porque, por exemplo, a Kereti, ela tem 19 anos de idade. Ela é mais nova que a gente aqui. Sim. Pelo menos que o Davi, Sim. que o Davi é uma criança. Sim. Mas ela, tipo, ela é mais nova que a gente, sabe? Só que tem muitas responsabilidades, ela faz muita coisa, tem uma mentalidade, assim, muito surreal. Ela é super engajada, inteligentíssima, sem igual, ícone de vida. Então, gente, tem uma curiosidade sobre casamentos. Lá eles podem se casar com... Como que é? A gente mesmo? Juruás. Juruás, ou só pode casar com as pessoas da aldeia, como que funciona, tem idade pra isso. A real tem a coisa da idade, porque, sei lá, tem cultura que fala, a partir dessa idade você tem que casar, ou tem casamento arranjado, sabe? Eu não sei como funciona, então Quero saber. contem aí. Queremos saber. Todos nós queremos ouvir. Todos nós queremos Joga na saber roda. disso, não é mesmo? Joga na rodinha aqui na mesa redonda, quadrada. Então, eles não têm essa regra de, opa, não vamos casar com não indígena e tal. Tanto é que uma das lideranças que eles têm, que é a Djerá, mulher maravilhosa, meu Deus, um ícone de pessoa, ela é casada com um não indígena. E ela tem uma filha mexiça, então é muito legal, sabe? Eles são um casal super fofo. Ele mora lá? Ele mora não na Calipetã, a Djerá mora na Tenondé. Ela é incrível, ela já lançou livros. Maravilhosa. Caraca. Reizinha. Aí ela é casada com não indígena, então eles não têm essa proibição, sabe? Mas como eles têm um contato muito mínimo com as pessoas de fora, não é tão comum. Porque, por exemplo, a Keretiu, ela não tem nenhum amigo não indígena. Então não é um contato que eles tenham tão próximo pra que eles consigam conhecer pessoas e ter algum tipo de relacionamento, sabe? E eles têm, mais tipo, difícil. casamento... Não, eu digo igual aqui a gente... Cerimônias. É, cerimônia. Mas assim, não é uma cerimônia, assim, Aham. como se fosse um casamento, sabe, na igreja, bonitinho. Mas uma festa, coisa de Sim. festança. Você tem certeza disso? Sim. Eu achei ameaçador. Amei. Na nossa apresentação, a gente falou o bairro que a gente mora, porque eu acredito que isso seja uma coisa bastante... É uma coisa muito significativa na vida Sim. de todo mundo, né? O lugar que a pessoa habita, como ela ocupa esse espaço. Às vezes ela até cresceu, né, nesse ambiente. Sim, tipo, sim. Desde É, pequenininho. mudanças de lugares é uma coisa Sim. que afeta bastante a vida de todo mundo. Então, contem pra gente, assim, as diferenças, as semelhanças de viver num lugar, numa aldeia e viver num bairro periférico, como a gente vive, né? Na Como cidade todos grande, nós. na Isso. cidade grande. A semelhança que eu achei não foi onde eu moro atualmente, mas onde eu morava, lá no Imbuguaçu, na chácara, que na hora de comer. Porque na hora de comer lá no Imbuguaçu, tipo, a minha família, né, nós lá de casa, a gente não sentava na mesa pra comer. A gente sentava, tipo, era toquinho, né, toquinho, um pedaço de madeira que, tipo, serve como banco. E a gente sentava, tipo, super aleatórios pra comer, e lá é a mesma coisa. Ai, que legal. Legal. Você morou até quantos anos lá? Eu morei até os meus 12, 13. Que legal. Sim, mano. Tudo é uma experiência muito linda e que você começa a ver traços do que você vivencia. Uma coisa que eu vi que, tipo, eu achei muito, muito parecido é que, assim, eu sou uma pessoa... Eu moro aqui na cidade de São Paulo há 1 ano e meio, quase 2 anos. E eu vejo
diferença muito grande entre vários outros pontos. Eu morei muito tempo, morei 18 anos da minha vida no Nordeste. Sim. E uma semelhança que tem muito forte com essa realidade é que as pessoas se ajudam o tempo inteiro. Então, assim, lá, quando você tem algo, você divide com todo mundo. Por exemplo, um exemplo disso, o meu avô plantava milho no sítio dele. E sempre que ele trazia o milho da roça pra casa, ele dividia com as pessoas da rua. E lá eles fazem isso, sabe? Eles têm a plantação de batata que é comunitária, é pra todo mundo. E eles dividem entre eles e é algo, assim, sensacional. Outro ponto que eu achei muito legal, que eu achei pra nós na grande cidade e tudo mais, na comunidade urbana, é que a gente tem uma organização de precisar que pessoas estejam nos ajudando, de precisar que pessoas estejam à frente. Por exemplo, associações comunitárias que têm líderes para auxiliar nas questões e tudo mais. Eles têm isso, é uma forma de organização mesmo. Eles têm a liderança indígena, que são mulheres, são jovens, são homens, que fazem com que a cultura indígena seja reconhecida como deveria, seja valorizada como deveria. Então, eles lutam basicamente pelos direitos. Eles não colocam pra trás as outras pessoas que estão na liderança, mas eles ajudam essas pessoas. Quando trazem documentos, eles falam, não, isso aqui não tá certo, não é assim que tem que ser. E isso é muito legal. A gente acha que é um tipo de organização hierárquica que tem um cacique, um pajé. E não é só isso, sabe? Eles têm uma forma de organização muito incrível que faz com que dê certo e que as coisas fluam da melhor maneira possível para que eles habitem no meio urbano, mas preservem os seus costumes, preservem as suas tradicionalidades. Uma semelhança incrível que eu acho que liga todo mundo, assim, num todo, é o futebol. O Brasil, certeza, né? O que representa mais Brasil do que samba e futebol? Mentira, tem muita coisa, gente. Sim, mas eu acho que o futebol liga ao mundo, né? Acho que todo mundo, assim, se liga pelo futebol. E quando a gente chegou lá na aldeia, se eu não me engano, tava tendo um campeonato. Tava vindo uma aldeia competir com a aldeia local. E foi incrível que até o líder falou que era o que ligava. É o que ligava todo mundo ao futebol. Sim, tanto é que, como eu falei, quando a gente foi lá na Casa de Petã, tinha um pessoal que ele era do Sesc Interlagos, uns alunos de lá. Eles estavam jogando bola e estavam jogando com as crianças da aldeia. Então, assim, juruás, indígenas, unidos no propósito de fazer gol e chutar a bola, que é o que une o mundo inteiro. É muito legal, gente, de verdade. Não, realmente o futebol é uma coisa bem presente mesmo. Tanto que, tipo, lá no meu bairro, onde eu moro, às vezes eu tô descendo a rua, uma ladeira, uma descida, tá lá as criancinhas jogando bola na descida e falando, para aí que a tia vai passar. Eu me sinto velha? Eu me sinto velha. Mas tá bom. Mas é o respeito pela tia. A tia tem que passar pra casa. Só não seja aquela tia chata que fica brigando porque os meninos estão fazendo barulho na porta, porque é muito desagradável. Não, eles não batem no meu portão, não. Sem problema. E isso é desde quando a gente é criança, né? E continua até hoje. Eu lembro, quando era criancinha, tinha também os meninos lá jogando bola. Eu ficava tipo... eu não vou negar que eu também já joguei com meus primos na rua e rasguei minha calça leg. Mas deu certo. Fiz gol. Cara, um exemplo muito, muito forte que o futebol une todo mundo. Na Copa? Eu fico emocionada. O da Copa? Eu tô totalmente. pensando, amiga. Existe um indígena do território da Tenondeporã, que ele é o Kunumi MC. Ele é sensacional, esse menino, gente. Ele é muito legal. Ele tem livro lançado, ele tem música, ele faz rap, o menino faz de tudo na vida dele. E ele já fez uma coisa maravilhosa que entrou para a história. O que o menino fez? Na Copa do Mundo de 2014, no jogo de abertura lá na Arena Corinthians, foram chamadas 3 crianças, era um branco, um negro e um indígena, para soltarem algumas pombas no estádio. Eu lembro. Então isso tava sendo transmitido pelo mundo inteiro. E o nosso querido amigo Kunumi, que é lá da aldeia Tenondé, que ele é do território da Tenondé, mas ele é da Crucutu, ele tava com a faixa vermelha, escrito demarcação já, e ele tirou e ergueu a faixa e foi transmitido pro mundo inteiro, ele virou notícia, a BBC fez uma matéria sobre ele. Então, assim, o futebol é um meio de unir causas indígenas também com a sociedade em geral. Então, assim, a presença indígena em muitos lugares, em todos os lugares, na verdade, é muito forte. E é sensacional a forma como os meios se entrelaçam e vão criando novas histórias e desenvolvendo novos rumos. Eu acho que, então, uma lição, não sei se é uma lição, mas um pensamento que fica ouvindo o relato de vocês é como a gente se individualizou demais, né? Nas comunidades urbanas,
Porque no final das contas tá todo mundo ali no mesmo barco, né? A periferia, todo mundo tá junto ali, mas existe muito pouca troca, né? Pelo menos aonde eu vivo. Não sei se Eu acho que é geral. de todo mundo. A única coisa que a gente sabe sobre indígenas é realmente o dia do índio, que é o dia que a gente pinta, a professora pinta a nossa carinha lá, fala, legal. Ela, às vezes, ela conta a história, né, de como aconteceu tudo, o português, tananã, e só isso. Eu acho que tem gente que nem sabe que existem aldeias indígenas aqui, ainda em São Paulo. Porque eu não sabia até um certo tempo que existia aldeia indígena aqui em São Paulo. Eu não sabia. Eu sabia de pra ouvir mim, falar. olha que coisa louca. Pra mim só existia no Amazonas e olha lá. Em Pernambuco também, porque a minha avó, ela é índia. Então, tipo, ela me conta... Até porque eu não sei lhe dizer. Mas ela mora em casa, normal agora. Mas ela me contou várias histórias quando eu fui lá pra Pernambuco. Que ela só vivia na rede. Gente, minha avó só vivia na rede lá na aldeia e fazendo vários nada. E ela falava que a mãe dela cortava o cabelo dela igual tigelinha, sabe? Tipo, igual os índios que a gente conhece de desenho. Igualzinho. Eu falava, nossa, vó, um cuervo. Mas essas coisas, né? Eu fiquei, tipo, muito surpresa em saber que existem. A gente pode voltar lá, não podemos? Qualquer dia? Ou não? Podemos, né? Pode. Podemos sim, Incrível. com certeza. Quero. Sim, eu também quero. Estão todos convidados. Vão lá ajudar eles, vão saber mais sobre a cultura deles. Apesar de que nem precisa, né? Mas vão, porque já vai estar... Se vocês lerem o nosso site, já vão ter um bom... Se der uma boa base. E a Mas gente vão, torce sabe pra por quê? Mas vão, sabe por quê? A cultura indígena, pelo menos, eu não posso falar da cultura indígena como um todo, mas se a gente pensar na aldeia Calipetã, na aldeia Tenondeporã, eles têm uma cultura tão grande que ela é imensurável em pequenas palavras. Você tem que ver com seus olhos, você tem que sentir, você tem que se sentir pertencente pra você ter a sensação do quanto é incrível conhecer algo que você não sabia que era aquilo tudo e que te surpreende, que te arrebata pra algo muito maior que você, pra algo que vai muito além dos seus conhecimentos e que quebra todos os seus estereótipos. Pega Sim. tudo que você achou que sabia, joga no chão e te reconstrói de novo, sabe? É algo que é maravilhoso e que vocês têm que conhecer. Vocês têm que entender o que é isso, vocês têm que ver o que é isso pra conseguir sentir o que a gente sentiu indo Eu lá, o que a acho gente sentiu fazendo esse trabalho. que até por tudo que tá acontecendo agora, né? E essa, eu acredito pelo menos que essa é a... se não a única, a melhor forma da gente quebrar os estereótipos, preconceitos e se aproximar de um grupo que a gente não conhece, de um assunto que a gente não domina, é indo lá e conhecendo, né? Indo sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de restrição e aberto a conhecer o novo e a viver novas experiências, né? Até porque faz parte da nossa história também. Sim, o Brasil, claro. gente, o Brasil, Gente, pelo amor de pode ser. Deus. Essa é a nossa história, né? Ó, Pelo amor de eu Deus. acho que é nítido o fato de que a gente precisa conhecer mais sobre nós mesmos. Porque senão o tempo vai passar, as coisas vão mudar e a gente não vai nem perceber. Mas tem uma frase que a Aline falou que eu acho que resume muito bem essa coisa de estar se acabando, tá passando o tempo, ou não vai dar tempo da gente chegar lá e conhecer, porque corre o risco das aldeias indígenas serem dizimadas por questões políticas ou por questões sociais. A Aline falou uma frase que é muito verdadeira. Ela falou o seguinte: a gente tá lutando há 500 anos e não é agora que a nossa luta vai morrer. Ai, Então, assim, tocante. não vai morrer a cultura indígena, porque pessoas que querem conhecer, pessoas que querem manter isso vivo não vão deixar. São pessoas como a gente que tá aqui discutindo, são pessoas como vocês que estão escutando, ou como pessoas que estão simplesmente lendo a respeito, querendo conhecer, querendo se inteirar, querendo saber o que as decisões políticas influenciam nas questões indígenas. São esse tipo de pessoas que não vão deixar a cultura indígena morrer. Exatamente. Porque eles vão levar isso pra frente, eles vão passar pras novas gerações, vão falar, cara, cultura indígena não é só um cocá, não é só uma pintura no rosto, é muito mais que isso, sabe? Exatamente. E é uma coisa que todo mundo deveria se importar. Então, pra finalizar, a gente queria que vocês duas deixassem uma mensagem ou alguma coisa, algo que tocou muito vocês e que vocês vão levar dessa experiência pra vida Pra de vocês. vida toda, queremos saber. Bora lá. Algo que me tocou muito foi quando eu tava indo embora da aldeia, que eu parei assim, aí tinha uma criança perto de mim e ela foi chegando como não quer nada, assim. Aí ela pegou, agarrou na minha perna, tipo, ela agarrou na minha perna, abraçando e deslizou até o chão, sabe? Aí, gente, aquilo foi incrível. Eu cheguei pra falar minha mãe, sério, foi incrível, eu vou levar pra sempre. Muito emocionada. Momento que íntima, fofa. Lia. Nossa, eu Que choraria. fofa. Não, você é emocionadíssimo, né?
Ai, emocionadíssimo. Foi realmente uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Sem nenhum tipo de demagogia. Não é porque a gente tá fazendo um trabalho sobre isso, mas foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. A gente tava conversando com a Queretiu. E tem esse momento na vídeo reportagem, eu não vou dar muito spoiler, mas me marcou demais. Eu tenho certeza que eu vou levar isso pra vida. A Queretiu, a gente tava dentro da casa de reza. Estavam só eu, a Karina e ela começou a cantar uma música Guarani, e ela tava tocando no violão também. E ela falou que ela cantava aquela música quando ela via que alguém tava pra baixo, quando ela via que alguém precisava ouvir, sabe? E assim, tocou de tal forma que eu me vi quase chorando naquele momento. E ela simplesmente, chegou um momento que ela parou de tocar e ela só sentiu, sabe? E essa empatia presente nela, não só pra eles mesmos, mas com todos, foi algo que me marcou de uma forma sem igual. E frases que eles falaram lá, eu vou levar com certeza pro resto da vida. Eles falam que uma das coisas mais importantes que eles têm com eles é que eles precisam passar o respeito pras pessoas. Eles precisam passar o respeito por eles, pelos outros e por tudo que é feito, sabe? Ai, que lindo. E isso é sensacional, a forma como eles levam a vida, a forma como eles acreditam. Tudo é tão simples, sabe? Eles enfrentam tantas coisas, tantas ameaças constantes o tempo inteiro, demarcações. Eles não têm terra demarcada, eles não têm uma segurança realmente firme sobre o seu próprio território, que é deles durante muitos anos, sabe? Eles não têm isso e eles levam a vida de uma forma tão simples, de uma forma tão compartilhada, que é um ensinamento pra gente. Se a gente se inspirasse um pouquinho na forma como eles levam a vida, eu tenho certeza que tudo ficaria mais simples, sabe? Tudo ficaria mais simples de andar, de se levar. E a gente seria pessoas melhores em todos os sentidos, de verdade. Que legal, gente. Sem dúvidas, esse foi, tipo, um trabalho que, tipo, no começo a gente achou que não ia conseguir, mas ele veio e agregou muita coisa pra vida de cada um. Tanto nós que, infelizmente, não podemos ir, mas mesmo não tendo mais trabalho, a gente vai, porque a gente quer. De Tanto verdade. vocês que foram e passaram lá a tarde com eles, o dia com eles, então acredito que vai mudar a vida de todos daqui pra frente. Com certeza. No começo, quando a gente teve essa ideia, eu fiquei, caraca, que tema louco! Eu amei! E realmente... E realmente, depois de toda essa experiência que elas tiveram, que elas compartilharam com a gente, todas as pesquisas, tudo que a gente aprendeu, eu também acho que de alguma forma eu irei levar para a minha vida. Mesmo não indo até lá, mas só com as pesquisas, acho que já deu. Nossa, todo mundo aqui chorando. Meu Deus! Pode falar, Davi. É isso, é basicamente isso. Me agregou muito também, apesar de não ter ido lá, infelizmente, mas só de ouvir os relatos e ter acesso ao material que a gente produziu e que a gente viu, enfim. Foi realmente uma experiência muito legal poder fazer esse trabalho. E é isso, galera. É isso. Mais alguma coisa, gente? Quero comentar algo a mais? Eu tenho um grande recado. Plantem batatas. E façam batata frita ou assado, qualquer tipo de batata. Batata de porque qualquer jeito é bom. batata é Sim. bom de qualquer forma. E convidem a gente. Por favor. Foi esse, É galera, isso. o nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Naveguem aí no nosso site, tá? Aproveitem para usufruir do nosso site o máximo que vocês puderem, ok? E vão às aldeias também. Beijo! Beijo! Uh!